Gostaria de ler uma palavra que Deus colocou em meu coração. Essa palavra está no livro de Josué, seu capítulo 1, versículo 1, que diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Mais uma vez Deus fala para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Essa é a palavra de Deus para nós. Essa palavra me chama muita atenção, traz uma alegria muito grande para o meu coração, e eu creio que traz para você também uma palavra de encorajamento, uma palavra de Deus. Quando Moisés ele morre, e Josué é o sucessor de Moisés, e havia muitos desafios para Josué, havia demandas para Josué, e naquele momento Josué fica um pouco com medo, preocupado com a situação, sabendo que era grande a responsabilidade que estava à sua mão. E naquele momento Deus fala com Josué. Deus ele aparece para Josué, né, na forma ali de falar com Josué, e Deus fala com Josué, e Deus diz para Josué para que ele não tenha medo, e Deus começa a liberar uma palavra de coragem, uma palavra de ânimo para Josué. E Deus diz para Josué que aonde que ele colocasse a planta dos pés, Deus seria com ele. E Deus fala para Josué, no versículo 7 adiante, ele diz assim: tão somente ser forte, muito corajoso, pois terei de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Aqui Deus ele dá uma ordem, ele traz mais uma vez a lembrança para Josué a respeito do mandamento, a respeito da escritura. Ele diz assim: olha, tão somente ser forte, seja corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então, Deus fala para Josué: você precisa ser corajoso, você precisa ter coragem para fazer tudo aquilo que está na lei, tudo aquilo que eu deixei, tudo aquilo que está escrito. Seja corajoso e obediente e faça tudo que eu te ordenei, que eu passei para Moisés. E ele diz assim: não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita. E no versículo 8, Deus continua liberando promessa sobre a vida de Josué. Ele disse: não cesse de falar deste livro, da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Quando nós obedecemos a ordem de Deus, quando nós obedecemos a ordem que Deus libera para a nossa vida, automaticamente as promessas do Senhor, elas começam a se cumprir na nossa vida. A promessa começa a se cumprir no nosso ministério, na nossa casa, quando nós procuramos ser zeloso com a palavra de Deus, para com os mandamentos do Senhor. E aqui Deus fala para Josué: Josué,
seja obediente, seja zeloso com a minha palavra, seja zeloso com essa lei, e nela você medita de dia e de noite. Olha a palavra de Deus, Barone, Deus liberando essa palavra para Josué, e essa palavra, nós recebemos ela nessa noite, nesse dia, né? Deus dizendo para nós, não desiste, não desista da lei, não desista dos mandamentos, medite nessa palavra, tenha o cuidado de obedecer. Nós precisamos levar a sério, nós precisamos respeitar as ordens de Deus. É verdade, Né? é verdade. Quando nós desrespeitamos as ordens, quando nós somos negligentes a obedecer a Deus, nós colhemos frutos amargos. É verdade. Nós colhemos frutos amargos. Nós temos exemplo na Bíblia, na própria palavra, de homens que desobedeceram a ordem, desobedeceram o mandamento, uma ordenança de Deus, uma ordem de Deus, quando ela é dada, ela tem que ser cumprida. Não tem justificativa para não cumprir a ordem de Deus. E eu falando aqui, eu me lembro da história de Saul, quando Deus ele dá uma ordem para Saul. Deus ele usa Samuel, né? E Deus fala para Samuel que era para Saul guardar, né? Aguardar o sacrifício, mas também Deus falou para Samuel que era para Saul reunir o exército, e ele reuniu o exército e ia lutar contra os medianitas, porque Deus tinha uma vingança contra aquele povo que se levantou contra Israel. E Saul, ele desobedece à ordem de Deus, que Deus falou que era para eles invadir aquela cidade e destruir tudo, acabar com tudo, não trazer nada daquela cidade. A ordem de Deus foi, olha, darei os medianitas, né, e entram nessa cidade. Saul vai, leva o exército, os seus homens, porém quando ele entra na cidade, ele mata algumas coisas, destrói algumas coisas, porém ele traz os despojos, ele desobedece à ordem de Deus. E quando ele desobedeceu à ordem de Deus, naquele momento, Deus o abandonou, Deus o desprezou a ele. Deus falou assim, Samuel, eu não tenho compromisso com Saul, porque Saul desobedeceu a ordem de Deus. Então a palavra do Senhor, nós precisamos obedecer à ordem de Deus. Nós precisamos viver uma vida debaixo da obediência. E Deus fala para Josué, para ele ter coragem. Nós temos que ter coragem, Baruch. É verdade. Coragem de obedecer e de cumprir. Obedecer, né? É melhor que sacrificar. E Deus libera essa palavra para Samuel. Fala, Samuel, fala para Saul, porque a obediência é melhor do que o sacrifício. Né? Melhor do que o sacrifício. Quando nós desobedecemos a Deus, né, a desobediência, nós erramos, pecamos, falhamos com Deus, né? E nós somos desobedientes. Muitas vezes nós desobedecemos a Deus. Mas tem um porém, tem um arrependimento, né? Se nós confessarmos, né, os nossos pecados, se arrepender, o Senhor transforma aquilo em para nos perdoar e nos restaurar. Né? Então, e quando há essa confissão do coração mesmo, né? Então, queridos, a gente precisa seguir a palavra de Deus. Quando Deus libera essa palavra aqui, me chama a atenção aqui, olha, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. No versículo 8 ele fala, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de noite e de dia. Quando nós meditamos na palavra, quando nós temos uma vida no altar, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, né? As bênçãos do Senhor, o cuidado de Deus, né? Deus tem cuidado, tem zelado pelas nossas vidas. Nós estamos vivendo um caos no mundo, né? Nós estamos vivendo dias de muitas perdas, e infelizmente é triste, nós sabemos que é triste, ninguém quer perder um amigo, ninguém quer perder um parente, mas nós precisamos ter base na Bíblia, nós precisamos orar a palavra, nós precisamos ler a palavra para nós não entrarmos em pânico. Tem pessoas que estão entrando em pânicos, tem pessoas dentro da igreja
pessoas servas do Senhor, pessoas que servem a Deus. Está acuada pelo medo. Pessoas estão acuadas pelo medo no meio da igreja. No meio da igreja. Deus, a palavra diz que Ele não nos dá espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. O medo não é fruto do espírito, irmão. O medo não é fruto do espírito. É verdade. O medo é obra de Satanás. Então, se você fica alimentando sua vida. Então, aqui, Baruque, no versículo 9, Deus fala assim para ele: não mandei eu ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ele diz assim: não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. É o que você falou aí agora. E Deus está falando para nós nessa pandemia. Deus Deus está falando para nós, para a igreja. Nós não podemos não tema, não se espante. Isso, nós não podemos desesperar. Nós somos a igreja. Nós somos o remédio. Aqui o manual. Verdade. Se você ler o manual, você não vai se espantar. É natural a gente ter um pouco de medo, mas o medo, o pavor, o medo paralisa a gente, queridos. O medo faz a gente ficar parado. E medo é obra do capeta. Não é fruto do Espírito. Então aqui Deus falou: não te mandei eu ser forte e corajoso. E ele diz: não temas e nem te espante. Nós não podemos nos espantar em meio à situação que nós estamos vivendo. É verdade. A situação é caótica. É verdade. Tá, irmãos? A situação ela é caótica, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Aleluia. Glórias a Deus. Toma posse dessa palavra. Toma posse da palavra. É só a palavra do Senhor que vai nos livrar. Aleluia. Nessa situação, gente. Glórias só a palavra. A Deus. Se você não tem base na palavra, você desespera. Então, amém. É preciso, um pouco nós precisamos tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle, né, Baruque? A crise está aí, nós não somos negacionistas, mas nós temos que olhar para o Senhor. Para Deus acalmar a tempestade. Querido, se a gente ficar com os nossos olhos só olhando a crise, nós vamos perecer, nós vamos ter medo, nós vamos recuar. Nós vamos ter medo de sair de casa, nós vamos ter medo de nos reunir. Vai ter com cuidado. Síndrome de pânico. Sim. Vai ter medo de sair na rua. Você vai ficar acuado. Mas Deus não nos tem dado espírito de covardia. Coloca isso no seu coração. Coloca isso no meu coração, no seu coração, irmão. Deus tem nos dado espírito de poder, amor e moderação. Porque mais forte é o que está conosco do que está com eles. É verdade. Então, a gente é preciso tirar os nossos olhos da crise, saber que Deus está no controle. Glória a Deus. Havia já uma crise instalada ali para Josué, porque Moisés tinha morrido. Então, assim, a morte de Moisés era real, era uma crise real. Então, assim, ele pede o seu mestre, né? Aquele homem que ele espelhava, né? Aquele homem que ele um momento ali, ele via Moisés, a referência, ele perde a referência. Então, nós estamos vivendo hoje, né, esse tempo que a gente perdeu a referência ao homem, mas a nossa referência é Deus. Nós estamos vivendo uma briga política, nós vivemos uma era, até uma briga religiosa, mas a nossa referência é Deus. Né? Quando Moisés aqui morre, né, aí a referência de Josué é Deus. Quando Deus fala para Josué: não temas, seja forte e corajoso. Aqui Deus disse: olha, eu sou a sua referência. Calma. Como diz o pastor, aleluia, para de chorar. Para de chorar. O pastor já falou: para de chorar, irmão. Porque o choro tem que cessar. Para de chorar. Chorou 30 dias ou 40, não sei, a morte de Moisés. Né? Aí Deus falou: Josué, para de chorar. Você agora vai ficar no lugar de Moisés. Aleluia. Isso aí. Nós precisamos saber que a vitória vem de Deus. Mas glória a Deus. O Senhor é bom. Nós que cruzar o Jordão. É verdade. Aleluia. Nós que precisamos cruzar o Jordão. A vitória vem de Deus. Mas quem vai ter que cruzar o Jordão, quem tem que passar do outro lado, somos nós. Deus já liberou a vitória. Já liberou a bênção. Agora, quem vai ter que cruzar esse mar de quê? De luta, de dificuldades, de notícias ruins, né? De números que sobem e daqui a pouco desce. Mas nós precisamos cruzar o Jordão. Como cruzar o Jordão? Em oração, buscando a Deus, perseverando, acreditando que os dias melhores estão por vir. Amém.
Aleluia, dias melhores estão por vir. Então, quando Deus libera aquela palavra para Josué, encoraja Josué, Josué levanta ali cheio de vontade, cheio de Cheio fé. de vontade. Aleluia. Então, precisamos saber que a vitória, ela vem de Deus. Isso você precisa saber, eu preciso saber que a Amém. vitória vem de Deus. Mas nós precisamos cruzar o Jordão. Há um mar na nossa frente. Nós temos que cruzar esse mar. Não tem como ficar na montanha olhando. Temos que atravessar e ir para o outro lado. Para que a vitória se concretiza na nossa vida. Se você ficar parado, escondido, recuado na caverna, né, a vitória não vai acontecer, não será concretizada. Foi liberada, mas não vai receber. Tem que declarar a palavra. Isso. Nós temos que trazer à memória o que nos pode dar esperança e declarar a palavra. Aleluia. Já viu aquela caixinha de promessa antiga, irmão? Agora é hora de você usar a caixinha de promessa. É verdade. É hora de usar a caixinha de promessa, né, irmão? Senhor, o Senhor disse que eu não vou morrer. Isso. Não é verdade? Não vou morrer no deserto. Né? Declara. Olha só, interessante que nós precisamos sair do deserto e cravar os olhos no novo desafio. Então, quando a gente saímos desse deserto de medo, de pânico, e partimos ali, né, para o desafio de cruzar esse deserto, né, e aí a gente sai, né, os nossos olhos saem desse deserto e nós entramos, né, na dimensão da vitória. A gente começa a sentir, né, a vitória já sendo concretizada na nossa vida. E Deus fala para Josué, não tenha medo. Agora, ele diz, olha, não te aparte da sua boca esta palavra, né? A leitura da palavra, a lei, né? E ele diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, né? Graças a Deus por isso, quando nós obedecemos a voz do Senhor, nós recebemos a bênção e a promessa se cumpre na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Né, Barão? Então, assim, nós precisamos também definir a visão de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender a visão de Deus. No capítulo 1, no versículo 2, nós precisamos entender a visão de Deus para a nossa vida. E diz assim no versículo 2, Moisés, Deus falando com ele, ó, Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Entender o projeto de Deus. Não tem como. Quando chegou a sua vez, Barão, chegou a minha vez. Então não tem como eu ficar terceirizando. Não é para mim, é muita coisa, eu não sou capaz. Hora nenhuma Josué se justificou para Deus. Hora nenhuma Josué falou assim, eu não sou capaz, aquele irmão ali, coloca aquele ali, não, tem que ser irmão fulano de tal, eu não posso, não dá para mim. Não, Josué, ele recebe a voz de Deus, a ordem do Senhor, ele recebe a ordem que Deus dá para ele e vai avante, e cumpre, e segue. E Deus foi com ele. Foi, lógico. E Deus honrou a nação através da vida de Josué. Entrou na terra prometida. E quando nós obedecemos, irmãos, queridos, o segredo é a obediência. O segredo é obedecer a Deus. O segredo é estar debaixo da obediência. O problema todo na nossa geração é que nós não queremos ser obedientes. Nós vivemos uma geração de pessoas que não quer ser obediente, quer ser abençoado sem ser obediente, Barão. Aí não tem jeito. Fica difícil. Não vai acontecer. Não vai acontecer a promessa de Deus. A gente pode, até acontece uma coisa, Barão. Acontece o seguinte, às vezes, uma pessoa desobediente, ele está próximo de uma pessoa que tem tanta comunhão com Deus e as bênçãos da vida daquela pessoa acaba assim, como se diz, acaba esvaindo para aquela pessoa também. Ele está tão próximo ali, mas não é por causa dele, é por causa daquela pessoa, daquele servo obediente. Isso aconteceu com quem? Com Saul. Saul, naquele momento, ele perde o reinado, né? Ele
deixou bem claro, né, para Samuel e para Saul. Deus falou para Samuel, e Samuel falou para Saul, Saul, Deus vai falar para você que, olha, ele não tem mais compromisso com você, não. Acabou, ele já tirou o reinado da sua mão. Mas interessante é o quê? Que o povo continuou sendo abençoado, o povo continuou vencendo vitória. Mas por quê? Por causa de Davi. Davi estava ali. Davi, e Deus tinha uma promessa com Davi, e também Deus tinha um compromisso com o povo. Então, nós lemos na Bíblia, a história diz que Saul reinou 40 anos. E 40 anos o povo prosperou. O povo, os guerreiros foram para a batalha, venceram guerras, prosperaram. Então, às vezes, uma pessoa desobediente, uma pessoa que não está debaixo da ordenança, ele pode pensar assim, não, eu estou sendo abençoado, eu estou aqui. Talvez Saul, ele, no decorrer desses 40 anos, ele disse assim, olha, eu fiz isso. Samuel falou para mim que Deus tinha tirado o meu reinado. Eu fui lá, trouxe o despojo da guerra, desobedeci. O sacrifício que era para esperar Samuel, também desobedeci. Eu estou aqui já tem 10 anos, 20 anos, e o povo está prosperando, a terra está boa, entendeu? A terra nasce todo tipo de frutos, o exército ganha, mas a bênção estava acontecendo por causa de Davi, a promessa de Deus. E aí nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado, tá? Para a gente não... Tá? Quando a gente desobedece, e às vezes a bênção continua acontecendo dentro da nossa vida, né? E próximo da gente, e a gente é alcançado também. Tá? Então essa é a palavra de Deus. Deus tem falado conosco. Deus tem liberado essa palavra para a igreja, para que nós sejamos corajosos na oração. Verdade. Nós temos que ter coragem para orar, irmãos. Tem que ter intrepidez. Coragem. Isto. Nós temos que ter ousadia para orar. Eu estou aprendendo com minha esposa, com o pessoal da intercessão, 5 minutos, irmão. 5 minutos não faz nada, não. Você tem que ficar ali. Se não tiver nada para falar, você fica, Senhor, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Fala Aleluia, comigo, Senhor. Senhor, eu estou aqui. Amém, é verdade. Aí você vai pegando gosto. Tá? Vai pegando gosto. E o Senhor vai falando com você. O Senhor vai tratando você. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente vê que a gente precisa buscar. Amém. E Deus está falando, Deus tem falado, está falando aqui agora, tá? Deus está me falando aqui. Deus tem despertado muita gente para orar, Deus tem despertado, Deus tem falado com muitas pessoas que estão em casa, tá? Tem muitas pessoas que têm acordado de madrugada e ele não entende por que ele tem perdido o sono. E é Deus chamando você para orar, meu irmão. Não, é Deus te chamando. Quantas vezes Deus tem te chamado? Quantas vezes você perde o sono, você levanta às vezes assim à noite e o Espírito Santo de Deus tem falado com você, tá? Então seja forte e corajoso, seja forte na oração, seja forte na obediência com Deus, amém? Graças a Deus. Se você tem dificuldade de orar, todos nós temos, você pode usar uma estratégia que eu tenho aprendido com os irmãos aí. Você pode usar assim, irmão. Você pode chegar, Senhor, eu quero te pedir agora em nome de Jesus que o Senhor coloque o teu sangue entre mim e a obra das trevas, entre mim e Satanás. Não deixa, Senhor, que eu seja atrapalhado por nada. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero falar com o Senhor, eu quero derramar o meu coração no Senhor. Às vezes é difícil derramar o coração, irmão, porque ele está tão apertado. Mas quando você fizer uma vez, o bálsamo vai descer e o azeite vai descer e você vai vencer, entendeu? Nós temos que aprender a lutar as guerras que o Senhor nos dá. Se você tem dificuldade, você busca um parceiro de oração, uma pessoa que vai junto com você, que na igreja tem muitos. Verdade. Tem Jaziel, tem os irmãos ali. Você, irmão, faz a campanha comigo. Irmão, me ajuda nisso, vamos orar. Eu preciso disso. Agora você tem que fazer a sua parte, como ele diz aqui. Nós temos que fazer a nossa parte. E compartilhar as necessidades com os santos, né? As suas dificuldades têm que ser com os santos. Às vezes a gente está aqui, a gente está na igreja, a gente quer compartilhar as suas dificuldades com o ímpio, com a pessoa que não tem vida com Deus. Aí sai contando as suas dificuldades com uma pessoa que não tem vida nenhuma com Deus. Então você precisa compartilhar as suas necessidades com os santos. Aqui na nossa igreja nós temos, como diz o Barone, nós temos o grupo de intercessão, né? E agora nós vamos, né,
fazer esse clamor em favor da família.